Dr. Romeu Meneghello, mais uma vez no programa Só Saúde. Dr. Romeu, nós vamos falar hoje sobre os mitos, né, e as verdades da atividade física. Eu acho que tem mais mito que verdade, ou não? Olha, eu acho que as duas coisas, né? Atividade física para só saúde é um aspecto bastante relevante no mundo de hoje, porque sem atividade física regular, sem que as pessoas se movimentem frequentemente, isso é a definição de exercício, a gente não tem saúde. Nós fomos feitos para caminharmos, corrermos, desempenharmos as nossas atividades cotidianas andando. E, obviamente, isto faz com que nos protejamos dos efeitos do sedentarismo, da ausência da atividade física regular. Então, na realidade, existem verdades, esta é uma verdade absolutamente da medicina, que a gente chama baseada em evidências, não há nenhuma dúvida que a atividade física, quanto mais ela puder ser regular e intensa, as pessoas vivem mais. Bem como a verdade de que isto tem que acontecer ao longo de toda a vida. Isso não é um hábito de vida. Né? E os mitos são, muitas vezes, a proibição para determinados grupos de pessoas, que hoje nós sabemos é obrigatório para todos os doentes. Agora, diz uma coisa, Romeu. Por exemplo, eu nunca fiz atividade física. Então, você está me dizendo que eu deveria ter começado desde pequenininha, desde criança. Então, eu nunca fiz. Aí agora eu digo, bom, então eu vou começar mais, porque eu nunca fiz, não vai adiantar nada. Quer dizer, para uma pessoa que sempre... esse é um mito. Uma pessoa que sempre foi sedentária, a qualquer momento que ela resolva, ela vai colher benefícios da mesma maneira? Exatamente. Eu não diria assim, da mesma maneira, mas o conceito que mudou, até a década de 90, o conceito que existia era o seguinte: se você quer pegar uma pessoa para ter a melhor performance possível, pegue um jovem de 20 anos, porque ele tem um potencial de crescimento brutal. E à medida que a idade vai avançando, não invista muito nas pessoas, porque o potencial de crescimento é mínimo. Isso é um mito. Com técnicas adequadas de programação de exercício, hoje, uma pessoa de 70, de 80 anos, que tem um aspecto que permita fazer uma atividade física, ele tem potencial de crescimento. Não vai ter aquele potencial grande do jovem, mas ele tem o potencial, e se ele fizer uma coisa regular, a vida dele no dia a dia vai melhorar. O que acontece com as pessoas quando vão tendo idade? A força diminui um pouco, para ir no supermercado já é mais difícil, já compra só umas coisinhas miúdas porque é difícil carregar, pegar objetos em cima do guarda-roupa já é um pouquinho mais difícil. E é isto que uma atividade física aeróbica ou de musculação pode melhorar a qualidade de vida para qualquer idade. Que beleza, quer dizer que todo mundo se beneficia sempre, Claro. Até as pessoas mais idosas. Exato. Hoje em dia está todo mundo vivendo até 100, Claro. 90. Exatamente. Mesmo assim? Mesmo assim. Mas é claro que esse potencial, se a pessoa for muito debilitada e ela estiver com uma idade muito avançada, este ganho vai ser menor, mas sempre pode ter um ganho. Esta pessoa que nem anda, mas se ela fortalecer um pouquinho os músculos das mãos, ela vai ter mais força para levantar do sofá, por exemplo. Então, este é um mito que existia até os anos 90 e que hoje, para qualquer idade. Quando eu comecei na área de exercício em cardiopatas, isto foi lá pela
década de 70, uma das contraindicações que a Organização Mundial de Saúde fazia era, a partir dos 70 anos, está contraindicado o programa de reabilitação, por exemplo. Hoje, é absolutamente ridículo nós rememorarmos isso. E olha o órgão que falou isso. E que, obviamente, as pesquisas depois mostraram que estava este órgão tão famoso errado naquele momento. Como é que é a história? Medicina nunca sempre, né? Na medicina não existe nunca nem jamais, e muita gente diz que a medicina é uma ciência das verdades enquanto elas durem. Aproveite enquanto elas durem. Agora, Romeu, me diga uma coisa. Eu sou jovem, muito jovem. Eu vou para a academia, me exercito, caminho, pedalo aqui na ciclovia da Paulista, faço tudo isso, mas eu faço tudo isso porque eu quero ficar bonita. O rapaz que está do meu lado, meu noivo, quer ficar musculoso, sarado. Para isso até toma anabolizante, mas isso é um capítulo à parte, né? Então, essa atividade física voltada só para a beleza, para a estética, ela pode ser de alguma forma prejudicial, se ela for exagerada, ou não, claro, ou ela sempre é boa de qualquer jeito? Não, eu acho que tudo que é exagerado não é benéfico. Lá em Minas Gerais, de onde eu sou, a gente sempre aprendeu que o meio é que dá a virtude mesmo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas veja, se alguém quer ter um corpo escultural e simultaneamente faz exercícios aeróbicos, corrida, esteira, bicicleta, e também quer modelar o seu corpo fazendo musculação, e hoje as técnicas dos educadores físicos permitem que você só realce um bíceps, um músculozinho. Isso é perfeitamente possível e isso traz benefício para as pessoas. Talvez, eu encaro isso da seguinte maneira: se a pessoa está com este objetivo e segue esse objetivo, que ela continue. Por quê? Porque ao lado desse objetivo, que talvez alguns possam criticar que não seja o melhor objetivo para fazer atividade física, está carregando um benefício importante para a saúde daquele jovem. Então, tudo bem, né? Continue. Agora, e se for um cadinho? Se for o pai desse jovem, ele teve um ameaço de infarte, sofreu uma angioplastia, ele pode fazer atividade física? Pode e deve. Hoje é obrigatório fazer atividade física todas as pessoas, principalmente que têm um problema cardiológico. Só que, neste caso, ele teoricamente pode fazer as mesmas coisas que uma pessoa normal que nunca teve isso faz, desde que ele siga alguns limites. Quem é que dá esse limite? Quem é que dá esse limite não pode ser o educador físico e nem o fisioterapeuta, porque se trata de uma pessoa que tem um problema que só o médico pode entender. É preciso, para essas pessoas, fazer medicina, interpretar um eletro, um teste de esforço, uma cinecoronariografia, e isto faz parte do contexto médico. Mas avaliando esta pessoa, qualquer pessoa que se submeteu a isso, ele vai ter um limite a partir do qual começam a aparecer alterações cardiológicas. Então, toda a prescrição é feita abaixo desse momento em que dá essas alterações. Mas hoje, muitas destas pessoas podem se submeter a uma angioplastia que você disse, ou uma cirurgia, e a doença é totalmente extirpada. É desobstruída a artéria, é feita uma ponte de safena que faz uma ponte abaixo da obstrução, nutrindo bem o coração, e essa pessoa, embora tenha aterosclerose, mas que foi tratada por esses procedimentos, ela não difere de uma pessoa normal. Ela pode fazer um exercício intenso que não vai dar problema nenhum, porque ela foi submetida a uma revascularização. Para esses, depois que o médico, não, você fez o que precisava,
todas as artérias foram nutridas e os seus exames estão iguais ao de uma pessoa normal, essa pessoa pode ir para a academia do mesmo jeito que joga. Olha que maravilha. Isso também é um mito que a gente está destruindo. Isso é uma maravilha mesmo. Mais maravilhas com o Dr. Romeu Meneghel, ó, depois daquele intervalinho. Previsão do tempo. O espírito rebelião, também chamado de tristeza e desânimo, começou de novo sua ronda sinistra. Sua treva e seu frio são de inferno. Por causa de maio, esperava dias felizes e ensolarado até agora, só o recado de Albertina, escolhida para cantar Jesus é o pão do céu. Pão sem manteiga, Albertina, é bom que o saiba, é com ervas amargas que o comemos. Isso aqui, claro, é a Adélia Prado, Miserere, né? Um livro que a editora Record lançou agora no finalzinho do ano passado, depois de 3 anos do último livro dela. A Adélia Prado começou a publicar em 1976, quando ela já tinha 40 anos, ela é mineira de Divinópolis, e ela mandou nessa época os poemas dela para o Afonso Santana e para o Carlos Drummond de Andrade, que adoraram e indicaram ela para edição. Então ela começou a editar aos 40 anos, quando eu já era mãe de 5 filhos. Tá parecendo alguém que eu conheço, que também começou a editar muito tarde. Tá aqui, poemas Adélia Prado para você, da editora Record, 96 páginas, 14 por 21, custa R$25. O tempo do Buda, abrindo os olhos para as infinitas possibilidades do agora. Esse livro aqui é muito interessante. Você sabe que o autor, que é o Lama Surya Das, é chamado carinhosamente pelo Dalai Lama, né, de o Lama americano, com formato 16 por 23, 200 páginas, custando R$36, da editora Cultrix. Esse livro aqui é imperdível para quem curte, né, a filosofia do Buda, porque além dos conhecimentos do Buda, do budismo tibetano e outras tradições de sabedoria, o autor mistura a neurociência às tradições holísticas. Então, é uma bela salada, vale a pena. O tempo do Buda, abrindo os olhos para as infinitas possibilidades do agora. A ciência de Avatar, do Stephen Baxter. A verdade e a ficção por trás das tecnologias do filme de maior bilheteria de todos os tempos, né? Pois é. Então, aqui ele mostra, tá vendo? Lembra que outro dia eu mostrei para você a física por trás dos filmes do James Bond, né? Um livro também. Olha que bacana. Ele vai mostrando que o mundo equilibrado, ecologicamente correto que existe em Pandora é um mundo muitas vezes impossível. Mas, por outro lado, ele mostra também, né, qual é a verdade científica que está por trás de toda a história do filme. Então é uma coisa muito legal, porque você vai descobrir tudo isso, né, a verdade científica que existe atrás da história do filme. Enfim, tudo. O Stephen Baxter é um dos maiores escritores de ficção científica da sua geração. Ele nasceu em 1957 e faz muito sucesso nos Estados Unidos. Aqui ele vem com a ciência à frente da ficção. Para você, a ciência de Avatar, formato 16 por 23, 423 páginas e custa R$43. É da editora Cultrix. Muito bom. Dr. Romeu Meneghel falando ao Só Saúde sobre as maravilhas dos benefícios da atividade física. Dr. Romeu, então vamos lá. E a tal da musculação? Então, não é para virar Arnold Schwarzenegger, claro, né? Eu disse para você que aquele garotão que quer fazer lá a sua modelação, ele pode fazer, mas até mesmo para este existem regras que têm que ser obedecidas.
E esse tipo de exercício, hoje, é reconhecido que ele é muito salutar para as pessoas que vão envelhecendo. Por quê? Com o envelhecimento, nós perdemos a força. É aquilo da qualidade de vida que eu falei para ir no supermercado. Vai comprar uma coisinha de nada porque não dá para carregar. O peso é muito. Se esta pessoa, mesmo idosa, fizer um treinamentozinho, ele pode melhorar essa força e fazer com que a sua qualidade de vida seja melhor. Bom, regras absolutamente simples. Primeira delas, quando nós vamos fazer uma musculação, é muito importante que a gente tenha o peso certo e o número de repetições certas. Qual é o peso certo? O peso certo é um peso, e para treinar isso eu pego um peso leve primeiro, e eu faço 12 vezes a repetição. Se com 12 vezes eu estou absolutamente tranquilo, eu aumento o peso. Num outro dia, não é no mesmo dia. De preferência, 48 horas depois. Aumento esse peso, faço 12 vezes. Quando eu atingir um peso que 12 vezes eu sinto um certo cansaço, ligeiramente cansado o meu músculo, aquele é o peso ideal para aquele momento, para eu treinar a minha musculatura. O ideal não é fazer 30 repetições, 12 a 15 é o que menos sobrecarrega negativamente o coração e dá um efeito de aumento da musculatura de uma forma importante. Outra dica. Que interessante isso. Exatamente. Tem gente que fica fazendo 50 vezes. Não deve, não deve. 12 a 15 é o que nós recomendamos. Principalmente para uma pessoa que tem qualquer dúvida e qualquer problema cardiológico, essa que tem que ser a regra. O garotão, se fizer 50, 100, não vai acontecer nada. Mas uma pessoa que tem hipertensão arterial, por exemplo, uma pessoa que tem um problema coronário, é essa a regra que tem que ser obedecida. Mas peraí, meu, então para que fazer 50 se com 12 você já se Mas de beneficiou? repente 50 é o charme ali do educador físico, eu consigo 50, tudo bem. Isso eu estou falando do garotão sarado lá que você colocou no começo, né? Então, para os idosos, para os cardíacos, esse 12 a 15 é o ideal. Também tem uma outra regrinha. O músculo, depois desse estímulo, ele precisa de descansar. É diferente do exercício aeróbico, do exercício de corrida, de caminhada. O músculo que é treinado hoje com essas 12 que eu falei, amanhã ele tem que descansar, ele não pode repetir amanhã. Então, qual é uma regra que as pessoas usam? Por exemplo, um dia trabalha membros superiores, no outro dia as pernas, os membros inferiores, volta no terceiro dia para os membros superiores e assim. Assim você vai reciclando toda a musculatura, você não vai tendo nenhum tipo de malefício, ao contrário, você se beneficia. Então, são regras bem interessantes. E o exercício aeróbico? Também tem mitos e verdades? Tem mitos e verdades, sim. Por exemplo, a história de eu vou fazer uma intensidade bem baixa de exercício porque o que eu quero é queimar gordura. Eu não, eu vou fazer bastante exercício porque eu quero ter um desenvolvimento mais rápido. Esse que quer fazer um exercício um pouco intenso para queimar gordura é um mito. Por quê? Você realmente, quando você está num exercício leve, quase sem cansar nada, você está queimando gordura sim. Só que o gasto calórico, aquilo que você faz de exercício para perder peso, é uma coisa muito pequena. Você consome gordura, mas essa gordura representa uma parcela muito pequena do seu peso. Se você fizer um exercício mais intenso, às vezes até com menos tempo, você não está consumindo gordura, você está consumindo açúcar que está no fígado. Só que essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo, quando você para esse exercício intenso, ele vai lá e rouba a gordura para fazer açúcar que você queimou. Então isto é um mito. Quer dizer,
esse tipo de procedimento, ele tem algumas ações, sabe, Isabel? Realmente ele pode ajudar um grande obeso, uma pessoa que está muito gorda, ele não consegue fazer um exercício mais intenso. E só o fato dele saber que está se movimentando, fazendo um exercício leve e queimando gordura, isso exerce um papel espetacular na aderência dessa pessoa. Isso tem um apelo psicológico importante. Mas, a bem da verdade, quando a pessoa realmente faz um exercício mais intenso, e quanto mais intenso, melhor, ela vai perder mais rapidamente o peso e ela vai ter melhor benefício do que aquele exercício para queimar gordura. Quer dizer, de todo jeito, está queimando. Está né? queimando, exatamente. Bom, agora a gente não pode fugir de uma coisa que quando fala em exercício, atividade física, tem que falar no bendito do anabolizante. Claro. Porque já faz mais de uma década, né? Que a gente vê todos os médicos falando contra os anabolizantes, blá, 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 mas todo mundo continua consumindo seu anabolizante na ilusão de que aquilo vai... aquilo vai aumentar mais a força, o músculo, mas é claro que estas pessoas, alguém pode tomar anabolizante durante um longo tempo e não tem nada. Mas o aumento de problemas, de câncer de fígado, de alterações hormonais, isso é uma coisa evidente. Qualquer droga que você for colocar no seu organismo, hormônio do crescimento, etc., isso tudo você vai pagar um preço. Essas pessoas que tomam hormônio do crescimento, testosterona, etc., os hormônios naturais vão murchando, por assim dizer, vão reduzindo-se. E depois dá um distúrbio hormonal que é difícil de ser compensado. Né? Seguramente, a verdade isto aumenta importantemente o risco de câncer, alterações hormonais fundamentais. Agora, a escolha está aí. Isso é proibido. Quem faz isso, o educador físico que faz, quem faz está burlando a lei e isso não deve acontecer. Pois é. Bom, recado final. O tempo passa muito rápido ao lado do Dr. Romeu. Olha, o recado final eu acho que deveria ser: exercite-se independentemente da sua idade. Se você tem um problema cardíaco, se você tem muitos fatores de risco, se você é hipertenso, diabético, obeso, seus pais tiveram problemas cardiológicos, você tem hipertensão, você é diabético, principalmente os diabéticos, tem que tomar cuidado. É bom, para fazer um exercício mais intenso, procurar orientação médica, uma avaliação para a estratificação de risco, para saber o que você pode efetivamente fazer. Quem já tem um problema só pode fazer a intensidade do exercício que o cardiologista determinar. Né? Mas em qualquer idade, em qualquer condição de saúde, seguramente o exercício é benéfico. Muito obrigada, Dr. Romeu Meneghel. Obrigado, Isabel, muito obrigado. É uma alegria sempre estar aqui e rever você. Obrigada. E para você, até o próximo Só Saúde.